A raiz quadrada de 4 é 2. Mas você sabe por quê? Fala, meu estudante, professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática do nosso canal Passo a Passo da Física, né? Onde iremos estudar agora o conceito de raiz quadrada, né? Raiz de forma geral. Nós vamos entender que não existe somente raiz quadrada, existe raiz cúbica, raiz quinta, enfim, certo? Mas nós vimos aí na introdução que a raiz quadrada de 4 é 2, né? Mas por quê? Além disso, o que significa raiz quadrada? Bem, pessoal, para a gente entender isso, entender, né, por que a raiz quadrada de 4 é 2, nós precisamos primeiramente conhecer alguns elementos. E os elementos que nós temos que conhecer é o seguinte: primeiramente, esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui ele é o símbolo que ele vai representar a raiz, ele tem como... E o nome dele nós chamamos de radical, certo? Radical. E além do radical, nós temos outros elementos. Nós temos aquele número do qual nós extraímos, vamos assim dizer, a raiz, né? E esse número ele fica aqui dentro e nós o chamamos, pessoal, de radicando, certo? Radicando. E além do radical e do radicando, temos um outro elemento que ele aparece aqui em cima, né? Vamos chamá-lo de N. E o nome desse elemento é índice. Índice do radical. Beleza? Índice do radical. Uma coisa que é importante é que quando ele não aparece, ele é chamado de 2. Por exemplo, aqui em cima, ó, ele não aparece, então ele é 2 aqui em cima, né? Toda vez que o índice não aparece ali no radicando, naquela parte do radicando, seu valor é 2, ok? E além disso, também temos mais um elemento, o elemento que encontra-se aqui dentro, certo? E esse elemento, nós o chamamos de expoente. Expoente, ok? Expoente. E também, mais uma vez, quando ele não aparece, né, aqui embaixo no radicando, né, sobre o radicando, ele é 1. Aqui, por exemplo, ó, é 1. Beleza? E ok, e além do expoente também nós temos o mais importante, vamos assim dizer, né, que é o nosso elemento que eu vou chamar de B, que ele é exatamente a nossa raiz, tá? A raiz. E nós vamos aprender, vou chamar de raiz N, certo? Por que raiz N? Porque essa raiz, pessoal, o nome que ela vai receber, ela vai depender do valor que o índice, o valor vai depender do valor atribuído ao índice. Por exemplo, quando é 2, nós temos a raiz quadrada. Quando é 3, temos a raiz cúbica. Quando é 5, raiz quinta e assim sucessivamente. Beleza? Então, essa raiz ela vai ser chamada de acordo com o índice, certo? Então, dito isso, pessoal... Então, beleza, pessoal. Então, feita essa apresentação desses elementos, vamos então responder essa pergunta, né? Por que a raiz quadrada de 4 ela é 2? Então, com isso, vamos só destacar os elementos aqui. Nós temos o quê? Nós temos o expoente, que é 1 que não aparece, e temos o 2 aqui no lugar do índice. Portanto, pessoal, se no lugar do índice aqui, aliás, a posição ocupada pelo índice aparece o 2, então nós chamamos esse 2 aqui de raiz quadrada, ou seja, raiz quadrada de 4. Agora, por que a raiz quadrada de 4 é 2? Bem, pessoal, raiz quadrada, o que significa raiz quadrada? A raiz quadrada, no caso, o 2, raiz quadrada de 4, é o número que elevado a 2 é igual a 4. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é o número que elevado a 2 é igual a 4. Dizendo de maneira mais clara, a raiz quadrada do radicando, ou seja, de 4, é o número que elevado ao índice,
ou seja, é o número que você eleva ao índice e você encontra o radicando, certo? Ou seja, a raiz quadrada de um número é um número que é elevado ao índice é igual ao radicando. Por isso que a raiz quadrada de 4 é 2, porque o 2 é aquele número que elevado a 2 é igual a 4. Por quê, pessoal? Ó, o que significa 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 significa o 2 multiplicado por ele mesmo. E 2 vezes 2 é igual ao quê? É igual a 4. Certo? Beleza? É por isso que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Um outro exemplo disso, pessoal, por exemplo, ó, vamos imaginar aqui, por exemplo, que seria a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 9, por exemplo, certo? Qual é a raiz quadrada de 9? Certo? Qual é a raiz quadrada de 9? Essa raiz quadrada de 9 é o quê? É o número, olha só, eu vou chamá-lo aqui de interrogação. A raiz quadrada de 9 é o número que elevado a 2, ou seja, elevado ao índice, é igual ao radicando, ou seja, é igual a 9, certo? Ou seja, qual é a pergunta? Então, qual é a resposta? Qual é o número que você eleva ao quadrado e ele é igual a 9? A resposta é bem simples, né, pessoal? É o 3, certo? Por quê? Porque 3 ao quadrado, que é igual, pode ser escrito como 3 vezes 3, é igual a 9. Então, nota aqui, ó, quando você compara esse número com esse aqui, você nota que esse ponto de interrogação, ele é o quê? Ele é representado pelo próprio 3, certo? Portanto, a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Beleza? Ok, mas tem mais alguma coisa. Vocês lembram, né, que eu falei que a raiz, né, ela depende do tipo, ela vai depender do número que nós atribuímos ao índice, né? Por exemplo, olha, nós poderemos falar também de raiz cúbica, certo? Raiz cúbica, certo? Raiz cúbica de quê? Raiz cúbica de 8, certo? O que seria a raiz cúbica de 8, certo? Raiz cúbica de 8, olha só, o que seria? Seria o número, certo? Vou chamar de interrogação de novo, ó. Seria o número que elevado ao cubo, elevado a 3, por isso que é chamado de raiz cúbica, é igual ao quê? É igual a 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é um número que elevado ao cubo é igual a 8. Ou dizendo de outra forma, a raiz cúbica do radicando, no caso 8, é o número que você eleva ao índice, no caso 3, e encontra o próprio radicando, certo? Então, a pergunta é, qual é o número que é elevado ao cubo, elevado a 3, é igual a 8? Bem simples. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Ou seja, esse número, pessoal, é o 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo, elevado a 3, é igual a 8, certo? Logo, o número aqui que vai ocupar esse espaço aqui do nosso ponto de interrogação é o nosso 2, certo? Portanto, a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Beleza? Então, espero, nós também temos, como eu falei, raiz quinta, raiz sétima, enfim, certo? A raiz não é só raiz, tem gente que pensa que é só raiz quadrada, mas não. Essa raiz ela vai ser de acordo com o valor que nós atribuímos ao índice, certo? Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, enfim, qualquer raiz dependendo do índice, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, né, o que é a raiz quadrada, o que significa uma raiz quadrada, o que significa uma raiz cúbica, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe aí os nossos vídeos, dê um like aí, comente que tipo de conteúdo que você quer ver aqui no nosso canal, conteúdo de física, matemática, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado, nos vemos na próxima aula. Falou, valeu, fui!